Boa noite, boa noite. Boa noite, vamos iniciar aqui mais uma live do Ferrão. Para quem teve a oportunidade de acompanhar a semana passada, né? A gente teve uma oportunidade de conversar com o presidente Newton Filho. Depois a gente conversou com o técnico Anderson Batatais. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o fisiologista do Ferroviário, Lucas Oax. Vai ser uma conversa bem legal. É uma das pessoas mais importantes da nossa comissão técnica. Ele já está com a gente desde o começo da Série C do ano passado. Muita coisa já foi feita. Expectativa grande aí para esse retorno, né, dos jogos. Só aguardar aqui meu amigo Lucas entrar. Vamos lá. Vem aí. Aguardando. Já, pronto. Opa! Boa noite, Lucas. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. Em casa, Tava tudo fazendo bem. Tava fazendo as zonas aqui da casa. Massa. Antes de começar a conversar com você, só para deixar todo mundo aqui a par, né? Hoje a gente teve um trabalho bem legal lá na Barra do Ceará, um trabalho social, né? Quem puder conferir aí nas nossas redes sociais, vai estar lá no nosso site também. Começamos hoje a fazer a distribuição das cestas básicas, né? Da parceria que a gente fez com o Center Box, nosso patrocinador solidário. A gente começou a fazer um trabalho bem legal lá. Então, para quem estiver nos acompanhando aí, dá uma olhadinha aí nas redes sociais, que a gente já acompanhou com fotos, depois vai soltar alguns vídeos. Então, o Ferroviário fazendo a sua parte, né, nesse momento tão difícil, né? Cara, é um momento onde todos têm que se ajudar, né? De alguma maneira. Exato. Bom, Lucas Oax, fisiologista do Ferroviário, formado em Educação Física, né, pela UFMJ, pós-graduado também pela UGF. Já trabalhou em grandes clubes aqui do nosso futebol brasileiro, né? Já teve uma experiência na seleção brasileira, trabalhou fora do país também. Eu queria que a gente começar aqui para o pessoal lhe conhecer melhor, né? Fala um pouquinho aí dessa sua carreira, dessa sua trajetória. Um pouquinho da tua carreira aí para o pessoal te conhecer melhor, Lucas. Vamos lá. Primeiro, boa noite aí, todo mundo. É um prazer fazer parte da família Ferroviário, poder contribuir aí com o crescimento do clube e dizer que nesse momento, né, um momento tenso, um momento difícil para todo mundo, mas é um momento que a gente tem certeza que a gente vai sair muito fortalecido como sociedade, como instituição, como tudo. Certo? Bom, vamos lá, falar um pouquinho de mim. Meu nome é Lucas Oax, eu sou mineiro. Me formei em Educação Física pela Federal lá do Estado, pela UFMG. E sempre trabalhei na área da fisiologia, né? Fui bolsista CNPq de iniciação científica, trabalhei no Cruzeiro e vim aqui para o Estado em 2009 para montar o Departamento de Fisiologia do Ceará. Então, a gente chegou no Ceará em agosto de 2009 para montar toda a estrutura. Não tinha nada o clube, né? Eu brinco que a gente não tinha nem balanço para fazer composição corporal. E aí, devagarzinho, as coisas foram acontecendo dentro do campo também, o que proporcionou a gente montar uma estrutura que, quando a gente saiu em 2016, não deixa nada a perder para os grandes clubes, né? Já tinha análise bioquímica, já tinha monitoramento em tempo real, de frequência cardíaca, alguns parâmetros de distância. E aí, nesse tempo que eu fiquei no Ceará, nesses 8 anos, eu tive durante 3 anos convocado para a seleção brasileira na categoria de base sub-17. Foram 3 convocações. Uma delas, para mim, foi assim, marcante, foi para disputar a Copa do Mundo da categoria sub-17 em 2015. Onde é que foi, Lucas? Foi no Chile. Legal. Então, assim, foi uma experiência fantástica, participando da competição da FIFA. Deixa eu só te cortar aqui rapidinho, o pessoal está dizendo que está muito eco. Eu não sei se a culpa é minha, porque é a terceira vez que eu vou fazer essa live e a terceira vez que o nosso convidado está com eco.
Eu Não sei se é acho, o fone. eu acho que pode ser pelo fone, porque eu acho que o seu microfone capta a minha saída, a saída da minha voz. É, eu tô aqui tentando até baixar, quando você fala, eu tô até baixando aqui o Uhum. áudio para poder tentar melhorar. Eu acho que pode ser isso. Porque eu falo, aí eu escuto eu falando, entendeu? Aí como tem um delayzinho, É. aí quando sai no seu alto-falante, aí o seu microfone acaba captando. Mas acho que dá Ou então pra... tenta baixar o teu também, né? Tenta baixar o teu volume também, né? Pronto, deixa eu Não baixar o sei. meu volume aqui. Cadê? Pronto. Vamos lá. Vamos ver se vai Continua melhorar. aí, que o pessoal vai falando. A gente estava Beleza. no Chile. Isso. E aí foi uma experiência ímpar, assim, né? Trabalhando numa competição da FIFA, um nível de organização fantástico e representando o país, né? Aí eu fiquei até 2016 no Ceará, dezembro, quando acabou a temporada de 2016, eu saí, né? Resolveram trocar. Pronto, baixei o meu aqui, presidente. O presidente falou, né? Vamos baixar. Rapaz, o presidente é esperto. Rapaz, sabia que o nosso presidente trabalhava com, com áudio e vídeo, não. O homem sabe tudo, É. viu? E aí em dezembro de 2016, eu fui demitido do Ceará. Fiquei um tempo num serviço pessoal que eu tinha, que era levar a fisiologia para o grande público, né? Então, para corredores, triatletas, eu fiquei em 2017 nesse serviço e atendendo personal, meus alunos de personal, trainer. E aí, em 2018, eu fui para a China. Tive uma oportunidade de trabalhar lá no Henan Jianghe, Legal. que é um time da Superliga lá da China. E, cara, foi fantástico, assim, profissionalmente, pessoalmente, assim, foi ruim porque a família não pôde ir, mas acho que até nisso serviu de crescimento profissional, uma cultura completamente diferente, um futebol completamente diferente, uma barreira de comunicação imensa que a gente teve que superar. E aí eu voltei no início de 2019 com alguns alunos de personal, e aí em abril de 2019 eu tive o convite para montar e integrar a comissão do ferroviário e começar a montar um projeto no departamento de fisiologia. E aí a gente já vem fazendo... Aí de 2019 para cá a gente já conseguiu aumentar a atuação quando o clube entendeu a necessidade de a gente ter um convênio com a faculdade, uma parceria, né? A gente fornece as informações, a faculdade, através dos estagiários, nos ajuda com a mão de obra. Né? Então hoje a gente tem o controle diário. Em todo treino a gente tem o controle da carga de treino que foi feita. E aí hoje eu sou um ficcionado pela ciência de dados, e aí a gente desenvolveu um software que o presidente consegue ver a carga de treino de todo mundo, quem está no DM, então tudo isso é alimentado diariamente. Já tive a oportunidade também de dar uma olhada, muito legal. Muito legal. A gente pode dizer aí que não é minha área, nem muito me interessa, entre aspas, né? Mas eu tive a curiosidade, o presidente mostrou, muito legal mesmo. Muito legal. Então, Esse acompanhamento hoje é a gente fundamental. está num seleto grupo aí, sem exagerar muito, acho que de uns 8 clubes que tem esse monitoramento online em tempo real, assim, de todas as cargas interligando os departamentos. Né? Porque o futebol a gente tem multidepartamentos e nem sempre eles se comunicam. E hoje no Ferroviário a gente está conseguindo fazer com que a Bruna da nutrição tenha as informações de adaptação do jogo logo após que o jogo acaba. O Ícaro da fisioterapia tem a evolução de dor dos atletas. O Anderson tem todas essas informações interligadas e com um índice que a gente trabalha de probabilidade de lesão, né? Então o Janderson, eu já chego à noite e já falo: Janderson, dá uma olhada no Chateau, por exemplo. Vai lá dar uma olhada no Chateau, que ele está com um sinal amarelo lá da variável que a gente considera para risco de lesão. E a gente tem conseguido fazer um bom trabalho esse ano quanto isso aí. Então, resumidamente, é isso. Massa. Você já começou a falar, né? Mas eu queria que você explorasse um pouco mais aí a importância, né, da fisiologia no futebol hoje, trazendo como exemplo o próprio Ferroviário, né? Você começou a falar aí, né, do Janderson, preparador físico, né? Se você pudesse dar uma exemplificação para todo mundo entender, né? Onde é que você se encaixa, né? O técnico, o preparador físico, o fisiologista, o nutricionista, enfim. Onde é que essas peças se encaixam e qual a importância da fisiologia aí nesse meio?
Massa, vamos nós. O fisiologista é aquele profissional dentro da comissão técnica que tem a função de, entre uma das funções que é controlar a carga de treinamento. Então, assim, no início da temporada a gente faz os testes físicos e aí eu consigo passar para o Janderson, ó, Janderson, atleta A, B, C e D precisa trabalhar mais força, atleta D, E, F, G precisa trabalhar mais resistência. Então a gente vai trabalhando nesse primeiro momento de diagnóstico do estado atual do atleta. Segundo momento, a gente planeja os treinamentos. Então, assim, eu até brinco que está sendo criado uma nova função no futebol, que é o cientista de dados. Que aí eu sento com o Jantos, a gente padronizou tudo. Ó, o que você vai chamar de treino físico técnico? Ah, é o campo reduzido com essas dimensões. Trabalho técnico, é isso. Então a gente padroniza tudo isso, liga, falar a mesma língua deles, né? De pegar e falar assim, não, eu sei que foi quando o Jantos falou, hoje vai ser físico técnico, eu já sei qual o formato do trabalho que vai ser ali. E aí o fisiologista, a gente coletando essas informações, a gente passa para a comissão técnica o relatório bem resumido e bem direto, né? Não adianta a gente pegar, como você falou, você viu lá o programa, você não é da área, né? Não adianta eu te passar um monte de informações que você não vai ter familiaridade com aquilo. Então, não sei se você chegou a ver, tem 2 gráficos de tacômetro lá, né? Que aí é mais fácil entender o que está no vermelho, o que está no verde e o que está no amarelo, né? Então, a gente consegue trabalhar com isso aí. Então, aí, são 2 funções muito práticas do dia a dia do fisiologista. Avaliação física para diagnosticar, controle de carga para prevenir tanto lesão quanto desempenho. Então, por exemplo, eu sei que a gente usa lá, pelo tipo de trabalho do Anderson, do Janderson, um somatório de carga lá, por exemplo, de 2.000 unidades. Poxa, mas aí chegou o Chateau para treinar com a gente, ele só está conseguindo chegar em 1.200, 1.300. Ele ainda não está apto para jogar. Que deverá ser o que, né, possivelmente aconteceria, né? Caso fosse realidade aí, né? Não, mas você ia compensar com a qualidade técnica, né? Exatamente. Sou um cara mais, né? Compensa a física com a técnica. Né? Exatamente. Você ia jogar 20 minutos e ia resolver pra gente, estava tudo certo. Perfeito. Então, Perfeito. então a gente consegue também predizer performance, né? Quem vai aguentar tanto tempo? Por que a gente sabe que um atleta não vai aguentar os 90 minutos? E uma coisa que é muito interessante, que a gente, junto com o Janderson e o Anderson, é o pensamento integrado das coisas. Que antes era muito multifatorial. Então, o preparador físico fazia o seu treino, o treinador fazia o outro treino dele. E hoje a gente está conseguindo juntar, por exemplo, para o Anderson, para o modelo de jogo do Anderson, o que é importante fisicamente. Então, quando era com o Zé Teodoro, a gente sentou e traçou junto. Quando era com o Anderson, chegou, que muda tudo, é outra exigência física. Então, ó, o Anderson, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ceará, então eu tinha mais contato. Eu disse, ó, Anderson, a gente vai precisar de que você entenda que isso vai demorar a chegar, porque a gente treinava e jogava no modelo X, e agora nós vamos ter que só jogar, porque não vai dar tempo de treinar por causa do calendário. Né? Ele chegou em janeiro ainda, aquele calendário louco de 7, 8 jogos em um mês. E aí a gente conversou isso com ele. Então, integrar essa funcionalidade de todos os órgãos da comissão, eu acho que é uma das grandes virtudes que o fisiologista faz hoje na comissão técnica. E, de vez em quando, explicar e conversar com o treinador para que junto a gente tome uma decisão. Então, estou vendo lá que o Chateau está com um índice de dor elevado. A gente tem a termografia, que é uma tecnologia bem avançada e sendo utilizada, né, que a gente tira uma foto e vê pontos mais quentes. Aí a gente cruza as informações. Estou vendo que o nível de dor na posterior do Chateau está aumentando, estou vendo que o processo inflamatório está aumentando e vai ter um jogo. Como é que vai ser a nossa tomada de decisão quanto ao treino? Vai para o jogo, não vai? E aí a gente pesa todo mundo em mesmo peso. Obviamente que a parte tática ela é hierarquicamente superior nisso. E aí a gente tem que tomar as medidas para que o atleta vá com o mínimo risco de lesão possível, porque a gente aumente aí
a vida útil Entendi. e a usabilidade desse atleta dentro do Ferroviário. Perfeito, perfeito. Muito legal, Lucas, muito legal. Aí acho que deu uma explicação boa para todo mundo aí, para Ah, entender, legal. né? É uma área nova, é uma área recente, tá desde quando no futebol que hoje os clubes já apostam na fisiologia, Lucas? Uhum. Cara, ela teve assim, um boom de expansão no início de 2010 para 2011. Tanto que em 2010, no Ceará, a gente podia ter uns 8 clubes da Série A com fisiologistas contratados. Muitos Uhum, clubes fazem parcerias com as faculdades, até porque no início o material de avaliação só tinha mais nas faculdades, e aí os clubes faziam parcerias para fazer as avaliações. Mas, por exemplo, perfeito. o Cruzeiro lá em Minas, desde 86 já tinha o profissional contratado. Era uma Opa. outra visão da fisiologia, era uma visão essa visão assim, mais fragmentada, de só pegar a parte física, Uhum, não só. Mas desde 86, os clubes pioneiros foram Cruzeiro e São Paulo. Né? O Cruzeiro com o entendi. Emerson Silame e o São Paulo com o Turibe, doutor Turibe. Legal. E aí, só que assim, de 2010 para cá, a tendência foi que os clubes foram Aumentou, colocando né? o seu setor de fisiologia. É. Você chegou no Ferroviário no início da Série C do ano passado, né? Isso. Pegou o Marcelo Vilar, né? Peguei o Depois Marcelo com a saída dele, né? Isso. Teve né? Chegou o Entrou o Marcelo, Leandro Campos, o Leandro Campos, depois o o Marcelo Marcelo Veiga, né? Veiga e Entrou o Zé pela Fares Teodoro. Lopes, já com o Zé, né? E Isso. agora está com o Anderson, né? É, quais são as perspectivas aí da fisiologia para o Ferroviário no atual elenco, né? Já tem gente perguntando aqui como é que você avalia o atual elenco do Ferroviário. É, eu vou separar a pergunta em duas, né? Como é que você Certo. avalia pré-parada, né? E aí Uhum. depois a gente complementa numa segunda o que é que você espera para essa volta depois dessa parada aí do pré-coronavírus, digamos assim, Certo. pós-coronavírus, na verdade. Assim, a gente tem um perfil de grupo montado esse ano que eu até brinquei para os anos que a gente teve muito trabalho, porque a gente recebeu atletas muito heterogêneos. Porque assim, a gente tinha atleta que tinha jogado em setembro e se apresentou em dezembro, tinha atleta que tinha jogado até outubro, tinha atleta que tinha jogado só até o estadual do ano passado, né? Então, em maio. Então, um atleta com 6, 7 meses sem ritmo de jogo. Né? Então, a gente teve que primeiro equilibrar esses atletas. E no meio disso, a gente trocou o modelo de jogo. Né? A ciência mostra que as 8 primeiras semanas após a troca de treinador, a gente tem um índice de lesão muito elevado, uma possibilidade de lesão muito elevada. Justamente porque muda isso. Né? O Chateau gosta de jogar com posse de bola, já o Lucas gosta de jogar com transição rápida. Por exemplo. Isso muda toda Sim, a preparação física do atleta. Então, a gente primeiro tem que se equilibrou. adequar, né? É, a gente primeiro equilibrou o grupo, né, dando base de treinamento para todo mundo, e aí chegou o Anderson. Né, eu acho que quando o Zé Teodoro vê a parte física assim, mais solta, aí trocou antes, chegou antes e a gente teve que trocar essa forma de jogar do time. Aí a gente conseguiu avaliar 3 vezes a parte de força e a parte de resistência aeróbica. Estavam, né, em níveis ideais, do que a gente considera ideal, Uhum, pensando num calendário de 2 momentos, onde o estadual tem uma densidade de jogos muito elevadas, né, muito elevada, perdão. Primeira fase, muito jogo, pouca recuperação. Aí a segunda fase dá uma bagunçada, no que a gente jogou em fevereiro, depois você jogou até 12 de fevereiro, depois você foi jogar dia 4 de março e teria outra janela é, aí. Então a gente conseguiu grande problema. é, da mesma forma que foi bom que a gente conseguiu recuperar os atletas, a falta de jogo também prejudica, porque o atleta descondiciona. A imprensa precisa entender, e a torcida, né, precisa entender que o jogo ele é um treinamento. Então, quando eu jogo muito, eu não recupero. Quando eu jogo pouco, eu não me condiciono. Porque por mais que a gente cobre o atleta, incentive, presença do treinador, do presidente do treino, a gente vai treinar 60 minutos em altíssima intensidade. Só que o jogo são 90 minutos. E aí você fala assim, mas por que Sim. você não treina então 90 minutos em altíssima intensidade? Porque a gente já joga demais. Então, não sei se o pessoal vai conseguir captar isso aí. É uma faca É, a sim, linha é muito tênue entre eu preciso treinar e eu preciso estar recuperado para o jogo. E o jogo sim. o jogo vale 3 pontos. Né? Então, a demanda psicológica é muito maior, a concentração é muito maior, o desgaste físico é muito maior.
né? Porque o atleta ele vai se empregar muitas vezes no jogo, né? E aí a gente tem toda a bagagem por trás disso aí. Então o jogo ele é muito desgastante. E aí a gente vinha num excelente momento da parte física, né? Elevando os níveis de força, elevando os níveis de resistência específica que a gente fala, né? Até porque o Anderson ele gosta desse time rápido, né? Então a gente tem que ter o que a gente chama de resistência de sprint. E aí veio o coronavírus. Aí veio a parada. Aí a gente sentou quando veio a decisão de parar, né? De entrar na quarentena primeiro, que não seria férias, seria só uma parada. E falou assim, vamos Paramos no dia 17 de março, né? 17 de março. Acho que o último dia de treinos foi dia 16, né? Na verdade, né? Não, a gente chegou dia 17. A gente chegou dia 17, né? Ainda, né? E aí a gente... Ou seja, mais de um mês já, né? 1 mês e 3 dias já. Mais de um mês. E assim, por mais que a gente passe os treinos para os atletas, a gente sabe que vai perder condicionamento físico. A gente espera uma perda de condicionamento físico. Então, como é que eles vão chegar? Eu me preocupo muito mais com a parte tática do que com a parte física. Por que isso? Porque a gente vai estar numa demanda de jogos muito elevada. E imaginando eu, Lucas, de que os formatos do campeonato não vão mudar. Por questões de receita, por questões de cota de TV. Se mudar o formato, talvez vai ter que readequar tudo isso aí. Então, eu acho que isso é o Lucas falando, viu, pessoal? Eu acho que não vai... O formato dos campeonatos, acho que não vai mudar. Então, o time que tiver mantido o maior percentual da parte tática, ele vai ganhar na parte física. Porque eu não acho que a gente vai ter um mês de pré-temporada. Eu acho que a gente vai ter uns 15 dias, 20 dias, respeitando aí a Federação Espanhola, a Federação Portuguesa já estão lançando, e a CBF também já está estudando sobre isso, para lançar protocolos de retorno, onde os 4, 5 primeiros dias os atletas vão treinar com a distância de 20 metros um do outro, né, são as recomendações. Ou seja, a gente não vai treinar na primeira semana com todo mundo, podendo fazer tudo. A gente vai ter que ter várias adaptações aí. E eu acho que a gente não vai ter um mês inteiro de pré-temporada, igual em janeiro. Então, é preciso que a gente, obviamente, nós vamos avaliar, nós vamos, né, medir, ver como é que está, ver qual o caminho que a gente vai poder fazer. Mas eu acho que a parte tática, se a gente conseguir manter, e aí vai ser um trabalho enorme para o Anderson e para o Cláudio e para o Vinícius, né? Que os atletas reassimilem, né? A forma que a gente vinha jogando, a movimentação, o posicionamento, a gente vai ganhar tempo na adaptação da parte física, porque aí a gente vai conseguir treinar mais específico ao modelo de jogo. Foi até uma pergunta que surgiu aqui para o Anderson, né, na live que a gente fez com ele, se depois dessa parada ele achava que os times iriam nivelar, né? E ele achou que sim, né? Haverá uns times mais nivelados, os times ficaram mais nivelados justamente por conta dessa parada, né? Todo mundo vai voltar ainda recuperando o físico, então é bem como você disse, né? Acho que a tática que vai ser o grande diferencial para esse retorno aí, né? Perfeito. Porque acaba que se eu estiver bem organizado taticamente, eu tendo a correr menos, né? Eu tento a me desgastar menos, e aí eu tento ter mais energia, a tendência é ter mais energia para trabalhar com a bola no pé, por exemplo. Assim. Só mandar um abraço aqui, todo mundo está participando, o Vitor Monteiro, né? Foi nosso diretor, o Roger também está aqui, diretor, o Rian, o Jocélio, o Caetano, o Thiago Cavalcante, muita gente aqui, o presidente Newton já estava aqui, por aqui, né? Tem uma pergunta aqui, depois a gente avança mais em questões mais técnicas, mas essa pergunta aqui eu até hoje não consegui responder. Se você conseguir, acho que vai ser a primeira pessoa que vai conseguir. Pedro Bruno está perguntando aqui se você consegue explicar aquela queda de rendimento do Ferroviário na Série C do ano passado. Não, cara. Não dá nem para entender, cara. Assim, coisas do futebol. Acho que... Coisa do futebol, né? Futebol tão imponderável. Porque não houve, né, Lucas? Não houve nada de diferente, né, Lucas? Não houve nada diferente. O trabalho manteve-se, né? Coisas do futebol. Até a linha de jogo de alguns treinadores que chegaram, por exemplo, do Leandro, que veio logo a saída do Marcelo, né? Eu já trabalhei com o Ceará. Ele nem implementou a linha dele de jogar. Ele manteve a linha do Marcelo para jogar. Exato. Porque ele até falou assim, eu não vou mudar agora porque a troca não aconteceu porque o modelo não estava funcionando. E aí, isso.
como a gente diz, né? O campo inclinou, e aí É, depois que para voltar foi difícil mesmo. Infelizmente a é gente. isso mesmo. Mas vamos para frente, que esse ano tem Vamos para campeonato de frente, é isso novo. É uma mesmo, coisa que eu perfeito. sempre Então, falo, né? Às só, vezes a gente fica triste, obviamente tem que ficar triste mesmo, tem que aprender, mas esse ano tem campeonato de novo. O campeonato não acabou, nunca é, mais. Né? Não vamos ficar sem disputar a Série C, não. Esse ano nós vamos disputar a Série C exatamente. e vamos buscar de novo. O perfil Ferroviário AC Online está perguntando aqui. Você quis dizer que se estivermos bem preparados taticamente, não sofreremos tanto? É isso, né? Foi o que É você explicou, exatamente né? é isso. Que vamos perder no físico, mas é tentar minimizar essa situação física, né? Com o tático, para os jogadores correrem menos, etc. Né? É É, exatamente. o mesmo perfil, o Ferroviário AC Online, tá mandando um abraço aqui para a gente, está Ah, perguntando a situação, se você consegue nos explicar, do Jorginho, né? O Jorginho chegou como grande expectativa nossa. Continua sendo, claro, né, um grande jogador que teve passagens aí pelo Campinense e outros times recentes, e ainda não conseguiu sequer estrear no Ferroviário, né? Se ah, você tem algo a falar sobre o Jorginho. uhum. Não, assim, eu acho que o melhor para falar seria o médico fisioterapeuta, né? O que a gente pode falar do Jorginho é Uhum, que existem duas lesões muito complicadas de se tratar, né? Obviamente, questões de lesões cirúrgicas e depois vem a lesão de panturrilha, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma lesão de panturrilha, lesão muscular, você precisa de um tempo para a musculatura quase ficar sim. inativa, porque você aumenta o processo recomposição de fibras, enfim, os processos fisiológicos ali da regeneração, e depois você começa a treinar aquilo ali numa progressão. Porém, uma lesão de panturrilha, você não consegue esse primeiro momento. Porque, por exemplo, uma lesão de posterior, certo? Posterior de coxa, né? A clássica. Uhum, O atleta ele consegue andar mais devagar, a gente consegue fazer trabalhos no campo com ele onde tem menor exigência. Agora a panturrilha não, o cara machucou, ele desce do carro, ele usa panturrilha, ele entra no carro, ele usa panturrilha. Ele está em casa, ele usa panturrilha. Então isso faz com que seja uma lesão mais complicada. Então ele teve a primeira lesão, foi uma lesão extensa, a gente tratou, fez outro protocolo, fizemos os controles de imagem e depois ele teve uma nova lesão. Isso, infelizmente, tá previsto, inclusive, na literatura. São 15 semanas uhum, após a lesão, onde o cara está suscetível, onde o atleta está suscetível a ter uma nova lesão. Depois, se quiser, a gente pode compartilhar esses artigos aí. uhum. Então, Perfeito, né? a gente tem foi uma pena, assim, né? É um cara muito esforçado, é um cara que, né, mantém um bom ambiente, não é um cara que reclama porque está marcado. Pelo contrário, ele tá, e isso também conta, ele também está ansioso. Ele tá, Às vezes que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto assim, é um cara que quer voltar, que tá chateado com a situação, né? Que jogador, nenhum exatamente. jogador gosta de ficar fora de campo, né? Exatamente. É um cara que eu tenho certeza que vai nos ajudar esse tempo de quarentena. O corpo ele tem uma característica, ele tende a se autocurar, né? O que as ciências fazem é acelerar esse processo. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai estar mais preparado, a gente vai ter que investir um pouco mais de tempo, porque ele também tá mais descondicionado do que os atletas, mas eu acho que a gente volta, pelo menos a parte da lesão, já alguns passos bem à frente aí para ele poder nos ajudar aí nessa reta final de Cearense e CLC. Uhum. Pegando aí esse gancho aí dos treinos na quarentena, né? Tu consegue explicar pra gente aí, claro, como é que tá sendo essa organização de vocês no acompanhamento dos jogadores em casa? Uhum. Essa parte está ficando mais com o Janderson, né? Ele planeja treinos Uhum. semanais e na segunda-feira ele está passando para os atletas o que fazer. Acontece, Chateau, que assim, é tão complexo esse momento que a gente está, porque assim, o atleta Que no é tudo período novo, que. né? Ninguém se preparou para isso, né? Ninguém É, foi de repente, né? Então, não e existe assim, ó, uma receita de bolo, né? Uma fórmula pronta já da situação, né? pois é, e o que acontece, assim, falando da fisiologia do corpo, né? Quando o atleta está no regime de treinamento, ele tem uma imunodepressão. Ele fica mais suscetível a viroses. Tanto que tem atleta que às vezes tem febre, porque o desgaste, o estresse, a fadiga, por exemplo, ele enfraquece o sistema imunológico do atleta. E nesse momento de exposição ao coronavírus, o que a gente menos quer é que o atleta esteja com o sistema imunológico Claro. diminuído, enfraquecido. Então a gente fica mais uma vez naquela linha tênue. A gente precisa que eles treinem para perder o mínimo de condicionamento físico, mas também a gente não pode
aumentar a carga demais e o atleta correr risco de se infectar dentro de casa. É isso, porque Sim. acaba que a gente tem que ir no supermercado, Aí tem entra também a parte de nutrição, né, para acompanhar tudo isso, tudo, né, o que é que ele está tudo, tudo. comendo, o que é que ele está, né? Exatamente, né? A Bruna tem feito esse trabalho também. Os atletas eles já tinham os seus cardápios que a gente orientou a manter, né? As refeições em casa e manter o nível físico. Tem estudos que mostram que de mantendo a atividade física moderada de 2 a 3 vezes para atletas, moderado para o atleta é muito intenso para nós dois, né? Mas, assim, eles Uhum. mantendo atividade física moderada, eles conseguem ter uma manutenção da parte aeróbica. Então, assim, é o que a gente está pensando, está falando com eles. 2, 3 treinos na semana de força. E aí a gente tenta, com o que eles têm em casa, fazer treinamento de força para perder menos força. Então, assim, a gente está só que com esse parâmetro. A gente também não pode esticar muito a corda e o atleta ter uma Exato. imunossupressão e daqui a pouco o atleta liga, ó, tô em casa, mas fui frado, e aí acaba que a gente vai ter uma outra preocupação. Sem dúvida. Mais abraço aqui, Marralô, o André tá aqui, o Samário, mandando um abraço aqui, torcedor coral. O Anderson, né? O Anderson, nosso preparador, também tá aqui, mandando um abraço para você. Massa, massa, turma boa. O Felipe, cara, tá perguntando uma questão realmente bem, bem delicada aqui, né? Como vai ficar a Série C? E aí eu estendo para todos os outros campeonatos, né? Com o É. Estado liberando a quarentena antes dos outros, né? Não, Vai ficar esquisito mesmo, né? Porque não, eu acho que eu acho que nesse possivelmente. momento agora não vai ver uma liberação nacional, né? Acho que Não, cada um vai liberando ali, né? eu acho, assim, tá? Mais uma vez, Lucas falando, assim, eu acho que vai acabar voltando os estaduais primeiro, porque a questão de logística é menor, você tem menos pessoas viajando de um lado para o outro, e a viagem é menor. Então, por exemplo, aqui no nosso estado mesmo, seria uma viagem para Sobral, uma para Pacajus, que é aqui, praticamente região metropolitana, né? Então, assim, eu acho Sim, que voltar assim. E até mais fácil de você controlar o acesso das pessoas ao estádio, enfim, testar os atletas. Assim, eu, Lucas, acredito que o estadual deu a voltar primeiro. E aí vai ser um tempo onde todo mundo vai igualar aí o tempo de treinamento. E aí depois vai vir o campeonato nacional, Série A, Série B, Série C. é, E aí, sim, muito provável que esse ano a gente jogue com a densidade de jogos muito elevadas e que o calendário 2020 termine dentro de 2021 e o calendário de 2021 também apertado para 2022 reorganizar. Até porque os atletas, pela Constituição, estão de férias agora, né? Então, as férias de sim. dezembro foram agora em abril, né? Estão sendo agora em abril. Então, mas isso, mais uma vez, eu falo assim, é o que eu, Lucas, acho que vai acontecer. Pode ser que daqui a pouco a CBF acerte junto com a Conmebol e fale assim, não, o calendário nosso agora vai ser igual ao campeonato europeu. A verdade é que a gente é um dia após o outro, né? A gente tem que ir Um dia após o acompanhando e fazendo planejamentos um em cima do outro. Olha, Lucas, todo mundo elogiando aqui, live muito boa, muito esclarecedor. Marco Aurélio aqui falando muito conhecimento aplicado. Obrigado por essa Nossa. oportunidade de ouvir a parte científica. É, bem legal, todo mundo elogiando. É, o Francisco Marcelo, Lucas, está perguntando aqui Uhum. se tu consegue explicar Fala. um pouco da estrutura atual do ferroviário, né? É, se a gente tem dado, né, principalmente do seu início, né, lá no começo da Série C até agora, né? Uhum. Quais são as evoluções que você tem acompanhado, o que é que a gente tem feito? E aí talvez você possa até comentar um pouco, né, da parceria, do patrocínio que a gente fez com a Clínica Corpo, né? Tem nos Certo. ajudado bastante, você já atua lá também, né? Os nossos Isso, médicos, isso. né? Os nossos médicos de todos os jogos, né? São da Clínica Corpo, né? Um abraço aí para todo mundo. Massa. Então, falar um pouco dessa estrutura aí, do que é que o Ferroviário tem montado aí durante esse tempo. Certo, vamos nós. Em 2019, né, ano passado, quando a gente chegou lá, o que a gente de cara pediu para a diretoria era a estrutura para treinamento de força. Até porque, assim, quando eu voltei da China, eu tenho alguns equipamentos que a gente utiliza lá. E aí eu identifiquei, tanto nas avaliações e quanto na estrutura, pouco equipamento de treinar força. Então, os atletas, quando eu cheguei para a preparação da CFC, tinham baixos índices de força. E aí, em conversa, a gente utiliza uma academia, um convênio com a academia do bairro.
O que acaba que, para uma sessão do grupo todo é bom, mas se eu identifiquei lá que o Chateau precisa de fazer um treinamento de força 2 vezes a semana, acabava que ficava inviável a logística do Chateau ir para lá e voltar para o treino, por exemplo. Então, isso foi o que a gente pediu, e a diretoria esse ano está atendendo isso aí. Então, hoje a gente já tem uma estrutura onde esses atletas, pronto, o Jorginho, né, que foi citado, que ele já consegue fazer o reforço dele lá no próprio clube, ele já consegue fazer tanto reforço para panturrilha, quanto treinamento de fortalecimento geral. Então, isso foi uma evolução. Os próximos passos, a gente, assim, esse Covid, a gente não sabe o que vai acontecer, que tem que entrar dinheiro. Né? O presidente tem as preocupações dele para pagar a folha, é uma coisa fantástica do ferroviário. E para a gente conseguir mexer em estrutura, nós vamos ter que ver como é que vai ficar o calendário e receita para poder, com dinheiro na mão, o time conseguindo os resultados do campo, a gente poder brigar com o presidente. Está dando certo, mas vamos continuar melhorando. E aí a gente vai caminhando nessa direção. Isso vale para tudo, né? Uma coisa é o que a gente almeja, né, de sonho, outra coisa é que a gente tem de realidade, então é importante a gente ir galgando passo a passo, né? Perfeito, Lucas, foi bom ouvir teu depoimento aí. O presidente Nilton está lembrando também da nossa parceria com a Academia Masterfit, né? Que tem sido de fundamental importância, né? A gente tem uma própria academia, né, na nossa sede, mas a Masterfit, né, obviamente, por ser uma própria academia, nos dá toda essa estrutura, né? Pronto, como é que tem sido o trabalho lá? Como é que funciona, né, as idas lá, só para o torcedor aqui entender? Não, exatamente. Então, assim, quando a gente vai fazer um treinamento de força com o grupo todo, aí a gente vai para a academia, porque logisticamente dá certo fazer, entendeu? Então, a academia é um super apoio, tem estrutura bem legal, a gente consegue fazer tanto treinamento de força pura, vamos dizer assim, com treinamento de força mais de propriocepção, prevenções, a gente consegue fazer lá. Mas tem essa questão da logística. E aí, com essas evoluções da estrutura do clube, o Chateau precisa fazer, porque ele tem um desequilíbrio de posterior. Então, ele treina com o grupo todo lá, 1, 2 vezes por semana, e os complementos ele pode fazer lá no próprio clube. Então, ele chega antes do treino, passa lá meia hora mais cedo, o Janto já deixa o circuito de prevenção lá, de ativação, então os atletas já vão passando. Então, tem dado uma super ajuda. Outra questão que você falou da Clínica Corpo, né? Eu conheço muito bem a Clínica Corpo, eu que auxiliei a estruturar a parte de treinamento lá, coordenei lá até ir para a China, e é uma super mão na roda, assim, né? Os médicos são médicos de ponta, a gente tem confiança, a gente tem essa ligação com o médico, então, precisa passar um exame, o médico está lá, a gente já conhece o médico, já sabe qual a especialidade do médico, já sabe como é que ele trabalha, e a gente consegue esse auxílio aí na parte de diagnóstico e de tratamento aí dos atletas. Perfeito. O André Raiuga, né, tá perguntando aqui, acho que o André já respondeu, mas se quiser complementar um pouco mais, como é que nesse cenário de calendário apertado, né, como é que faz para manter o time com menos risco de lesões graves, né? Você já falou, né, mais ou menos sobre isso, né? Um controle de carga muito fino e uma interação com a comissão técnica, assim, muito fina também. Que eu acho que vai ser o que vai possibilitar. Os atletas de todos os clubes vão estar mais expostos à lesão, principalmente pela densidade de jogos. Então, assim, essa comunicação vai ser fundamental. Um abraço aqui para o Vladimir Lenini. O Lenilson, né, nosso assessor de imprensa, trouxe uma pergunta muito legal aqui também. Que cogita-se, né? Volto a repetir que não existe nada real ainda, são cogitações, mas ele tocou um assunto importante aqui que cogita-se, né, que o período para a gente conseguir atender esse calendário de uma partida para outra diminua para 48 horas, né? Aí vai entrar sindicato, obviamente, né? Não é coisa tão simples. Mas imagina aí como é que seria. Não, eu acho que isso foi uma tentativa do Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro, justamente para manter a quantidade de jogos. Né? O pessoal precisa entender que a indústria de futebol ela funciona pelas aparições. Então não adianta a gente pensar assim, um exemplo, o time X tem 100 milhões de receita. Ele tem 100 milhões de receita porque ele vai jogar 38 jogos. Não adianta a gente pensar assim, vamos mudar o formato para 18 jogos. Ele não vai ganhar 100 milhões. E os contratos que a gente faz, que os clubes fazem com os atletas, eles são em cima desse planejamento. Então, essa questão das 48 horas surgiu muito em questão disso.
Mas a FIFA ela já é uma lei, é uma regra da FIFA, ser o mínimo 66 horas de intervalo de jogo, né? Então, sim, a ciência mostra o mínimo 66, a FIFA quer pelo menos 72, entre 66 e 72 horas. Então, eu acho que essa é uma possibilidade que não vai acontecer. O que eu, Lucas, se acontecer, nós vamos ter que pensar em rodízio de jogo, em rodízio de jogadores, Uhum. porque quando Sim. cogitaram isso aí, eles até falaram, mas aí muda, diminui a minutagem dos jogos, aumenta. Eu acho que assim, é mudar em muita coisa do que pensar que as férias de dezembro foram agora. Então, assim, os atletas talvez vão jogar até dia 23 de dezembro, vão jogar dia 27 de dezembro, como é na Premier League, por exemplo, os campeonatos que começam em agosto. Né? Isso vai ser uma mudança, a gente não está acostumado com isso, mas eu acho que essa vai ser a estrutura mais viável. A temporada de. Só a gente pensar, se o campeonato voltar a jogar em junho, né, os estaduais, vamos pensar, estaduais terminam. Os clubes voltam em junho, vamos pensar num cenário bem confortável. Clubes voltam em junho, estaduais em julho para acabar, um mês para acabar, e os É. nacionais começando em agosto. Então a gente vai ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só isso são 5 meses. 5 vezes 4, 20. 2 jogos por semana dá 40 jogos. Então são 38 datas, Série A e É. Série B. Então, assim, É. então a gente não precisa, a gente tem que botar no papel para também não desesperar. Isso nós estamos colocando que os estaduais, que os brasileiros, que o nacional vai começar só em agosto. Então, ou seja, mas aí tem as competições sul-americanas. Então termina o campeonato para acabar, coloca a temporada para acabar em fevereiro. Então você vai ter aí mais 6 semanas, você vai ter mais 12 É. datas. Então vai ter que sofrer uma adaptação. A adaptação que eu acho que não vai acontecer, mas aí mais uma vez eu falo, é o Lucas falando, é a estrutura do formato de competições, porque isso vai influenciar em questão de receita de TV, e aí influencia, aí eu acho que mexe e muito mais. É. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, todo mundo elogiando aqui, falando aqui que é perceptível a evolução física dos jogadores, né? Uhum. Diminuição de lesões desde o ano passado. Agora eu estou entendendo bem o bom trabalho, estão falando aqui, né? Legal, massa. O Francisco Marcelo perguntando aqui também se para tu falar um pouco daquele trabalho de chip, né? E quando o ferroviário poderia se encaixar aí nesse trabalho aí acho que ele fala Do, do GPS, né? do Do, GPS, é. de Eu já acompanhamento, tô né? com, vou até comentar aqui, de primeira mão, fazer um spoiler, né? Eu já tô com o Olha. orçamento pronto aqui. Só não vou queimar a carta com o presidente agora, que se eu mandar o presidente agora, você vai Exato, rapaz. exato. Guarda isso aí, Lucas. Guarda isso aí pro Exatamente. momento certo. Já tem em mãos já. É um sistema mais simples, né? Mas um sistema que clubes da Série C também estão usando, clubes da Série D estão Uhum. usando, né? O Botafogo de Ribeirão Preto usa, que está na B, enfim. Então já tem um plano, Já tem esse né? projeto, esse plano. O Legal, próprio legal. Jurandir tinha me pedido para, após o jogo do Fortaleza, né, que foi o nosso penúltimo jogo que a gente ganhou, ele me chamou Isso. só, vamos atrás disso, consegue isso pra gente. Aí na semana seguinte parou tudo. Então, não, deixa eu estar guardadinho no meu e-mail, já Pronto. tá na pastinha lá, que assim que É, quando é. voltar, a gente vai tentar viabilizar isso aí. É a evolução contínua, né? Que a gente está falando, e muita gente está falando aqui realmente também, que é notória a evolução do ferroviário, em todos os quesitos, né? Mais um abraço aqui para o Rafael, o João Costa, o Jean Carlos, tá Massa, coisa boa, todo mundo galera, isso falando aí. bem aqui. Lucas, falando um pouco mais de você também, eu me lembrei agora de uma situação, pouca gente sabe, né? A gente teve aqui um jogo Brasil-Itália da Copa, releitura da Copa de 94, né? E para Isso. vocês verem a importância do Lucas, né, no cenário nacional, né, da importância desse profissional que está com a gente, o Lucas foi convidado para ser Preparador físico lá dos o caras, né? preparador físico, né, na verdade, É, daquele treino, né? Ou seja, ele estava lá treinando nada mais, nada menos do que Romário, Bebeto, né? cara, O Cafu dava para jogar ainda em alguns times, né? me Em surpreendeu, vários, cara. Me talvez, né? surpreendeu. Né? Cara, Surpreendeu. foi uma Eu tive experiência lá naquele assim, jogo, foi muito legal, cara. E você representou bem lá as cores corais, né? Foi massa. muito legal. Cara, foi uma experiência porque hoje eu tenho 30 e... Nós estamos em 2020, né? Vou fazer 35 anos esse ano, né? Então, quando eles estavam no auge, eu tinha 9 anos, né? Então, quando o Brasil foi tetracampeão. Então,
Eu lembro lá, de eu brincando sozinho, chutando bola, falando que era o Romário, falando que era o Bebeto. E aí, de repente, a seleção veio jogar aqui, o fisioterapeuta, que é até o fisioterapeuta do Ceará, que também trabalhou nesse jogo, o Uhum. Diogo Neto, que é um dos coordenadores da seleção, ligou para ele para chamá-lo e me ligou também. Cara, vamos, Que porque a legal. gente tá, assim, é mais fácil a gente contratar alguém daí que a gente já conhece, que já teve com a gente. Sim, E aí, de pronto de mão, não, vamos sim e tal. E eu até brinquei aqui em casa. Poxa, você imagina, eu vou falar o quê com o Bebeto? Vai, Bebeto, aquece, corre. Vai, exatamente, é. Romário. Não, tu não mandou o Romário treinar, não, né? Não, o Romário chegou no dia do jogo, cara. Foi Foi muito só. legal, foi muito legal. E é legal, assim, de ver que eles também, né, cumpriram tudo que a gente pediu, eles entenderam que o nosso papel ali era possibilitar eles que eles fizessem a festa com o menor risco de lesão, podendo curtir ali. E foi muito legal cumprir todos. Depois a gente foi para a sessão de fotos lá com eles. Foi uma experiência marcante, cara. Legal, legal, massa, Luca Magas. É, quem tá mandando um abraço pra você aqui é o Everson Cado. A gente teve junto lá na China, lá. Pessoa fantástica, cara. Legal, pessoa e profissional de primeiríssima qualidade. Perdia Mandando um domingo abraço aí pra ping-pong ti. todos os dias. Pessoal aqui do Esporte 507 pedindo para mandar um abraço também pro projeto social lá de Redenção. Ah, Pessoal perguntando aqui sobre o Elzi Cabral, né? A gente está passando por um momento agora até de reformulação lá do. Reformulação não, mas de reestruturação e acompanhamento, melhorias do gramado, né? massa, ótimo. Queria que você falasse um pouquinho também da importância, né, da gente ter um Elzi Cabral, um gramado ali do Elzi Cabral, né? A própria estrutura, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Vila Olímpica Elzi Cabral, né? Que tinha uma estrutura de pista atlética, né, em volta. De um tempo para cá já isso acabou, né? A gente conseguiu colocar o gramado por toda a extensão, né? Aproveitou melhor o campo, né? A gente utiliza melhor o campo em outras partes, né? Então, queria que você falasse um pouco aí do quão é importante a gente ter um gramado, um estádio, um CT ali pronto para esses treinamentos. Cara, e essa foi uma das grandes evoluções que a gente teve do ano passado para esse ano. E eu acho que com essa parada agora, e tem chovido na nossa cidade, a expectativa é que o gramado esteja ainda melhor. O pessoal não tem noção, né? Quem nunca jogou bola, né? O que é jogar bola com a chuteira sempre apertada e quando a gente tem um campo duro, que é o ano passado. O campo esse ano melhorou assim 200%. O campo quando eu cheguei o ano Legal. passado era um campo muito duro. A gente tinha era o Robson, o fisioterapeuta, tinha dor de cabeça tremenda para tirar a fascite plantar, que é uma dor na sola do pé do atleta que dá justamente porque o campo é muito duro. Né? Então, assim, esse ano o campo precisa ser melhorado, mas assim, a evolução foi gritante, foi muito boa a evolução. E pensando num cenário de retorno de futebol, talvez com portões fechados, é uma possibilidade, ainda mais com o PV, né, dessa situação, a gente tem Dificilmente o PV volta esse ano, né? a gente tem aí uma excelente oportunidade aí de poder jogar no nosso gramado aí, caso esse reinício seja também com portões fechados. Né? E o gramado tá numa crescente evolução muito boa. Perfeito. O pessoal aqui ficou curioso quando a gente falou ali do GPS, né? Se tu Uhum. puder dar uma explicaçãozinha maior aí do quão é importante essa análise via GPS, né? Para a gente ter uma ideia, né, do Certo. que o jogador fez em campo. Dá um resuminho aí para o pessoal entender. Vamos lá, assim, a carga de treino ela tem duas variáveis, ela tem a carga externa e a carga interna. A carga interna, vamos pensar no coração, frequência cardíaca, que a gente também com esse monitor de GPS conseguiria medir. O estresse fisiológico, né? Então, quem tem costume de correr aí com GPS, com atividade, vai ver lá que quando treina mais, o coração bate mais, enfim. Então a gente tem esse controle. Outro controle é o controle da carga externa. Quanto de aceleração o atleta faz, qual é a metragem por minuto daquele treino, quantos sprints ele fez, qual que é a distância em alta intensidade. Isso aí a gente já tem números na literatura científica para a gente ter esse controle. Então, por saber assim, poxa, todo mundo da sua posição está correndo 1.000 metros de alta intensidade, você só está correndo 300 metros. O que está acontecendo? Tá cansado, tá machucado, ou é só Miguel? Ou então o contrário. Poxa, vou virar pro antes, o Chateau, ele corre 1.200 no jogo em alta intensidade.
Então, nesse treino, quando ele atingir a marca de 600 metros, que é 50% do jogo, vamos tirar ele, porque ele está cansado. Então, a gente tem possibilidades inúmeras aí de ter um controle mais fiel e mais rápido aí das cargas de treinamento. Tá? Rapidinho. Perfeito. Não, deu para entender, tranquilo. O pessoal perguntando aqui, o Francisco Marcelo, o Gugel. O Lucas é cearense ou é de outro estado, né? Acho que o pessoal chegou um pouquinho depois, o Lucas se apresentou aqui. O Lucas é mineiro, é de BH, Lucas? Rapaz, eu sou de Teófilo Otoni, eu sou da cidade do Frade. Sou do interior. A terra do América, né? Hã? Terra do América de Teófilo Otoni, não é isso? América de Teófilo Otoni, exatamente. No estádio lá tem uma placa lá do meu nome lá. Já fiz bastante gols lá. Legal. Mesmo, sou de lá, aí de lá eu fui para Belo Horizonte, fiz faculdade e rodei e cheguei aqui. Mas eu me considero o Lucas deu um resuminho aqui da carreira dele, já trabalhou no Cruzeiro, no Atlético Goianiense, já esteve aqui no Ceará, vizinho nosso, já trabalhou na Seleção Brasileira Sub-17, passou por o Mundial, esteve na experiência na China, né, na Série A chinesa, e agora a gente está com o privilégio aqui de tê-lo junto aqui de nós no Ferroviário. Tem uma pergunta aqui também, Lucas, sobre como é que é feito um trabalho, né, especialmente na parte de fisiologia, com os atletas jovens que sobem para o profissional, né? O Ferroviário teve, especialmente esse ano, né, alguns atletas que subiram, né? Estão tendo oportunidade aos poucos, né? O Anderson até falou aqui na live passada de como é que ele enxerga essa evolução dos jovens. Queria que você falasse também um pouquinho aí de como é que essa migração, essa passagem de nível, né? A gente tem os parâmetros de avaliação, né, de parte física, que a gente entende que são seguros para o nível, né? Então não adianta a gente ter um menino da base pesando 50 quilos, 55 quilos, 60 quilos, um atleta muito leve. Pode ser que ele tenha uma força relativa imensa, ou seja, relativizando a carga que ele levanta pelo peso dele, ele pode ter uma força imensa, mas quando ele não tem, a gente conversa com o Janderson, conversa com o treinador e a gente traça trabalhos específicos. A gente tem alguns atletas que 3, 4 vezes na semana fazem trabalhos de força e vão treinar, e treinam lá, a gente identifica que eles precisam ter uma leitura tática melhor, então a gente faz trabalhos, mesmo quando eles estão fora, treinando na parte dentro daquela visão tática que o treinador pensa de jogo, porque se ele precisar usar, mesmo ele estando um pouquinho abaixo, ele vai conseguir entrar dentro daquele modelo de jogo. E sem dúvida é direcionar o trabalho em cima das deficiências que ele tem. Precisa ganhar força, vamos trabalhar força lá no clube. Perfeito. O Daniel Coelho aqui tá falando que o Lucas é mineiro, mas já tem sotaque cearense, ó, Lucas. Mas eu como tapioca. Mas eu acho que eu sou mais cearense que muito cearense. Eu já fui assaltado, como tapioca. Então, e não tenho vontade de ir lá para baixo. Tá certo, tá bem, tá certo. Tá certo. O pessoal perguntando aqui ainda sobre o GPS, o custo alto, baixo, você já falou sobre o orçamento disso, né, que tá aí com a carta na manga aí pra mim. Não vamos não, senão assusta o presidente, porque a gente tá acompanhando a live. Pois não vamos assustar não. Tá guardado, tá guardado. Não vamos assustar não, ó. Tem mais perfis do Ferroviário aqui, o pessoal do Mo Coral aqui tá participando, do Falcão, o Davi Ferreira, todo mundo falando aqui, bem legal. Lucas, a gente está chegando aqui perto já do final. O Instagram cai com a hora, né? Então vamos ver se a gente aproveita bem os últimos minutos aí. Eu queria que você resumisse aí um pouco de tudo que falou, né? E também de uma expectativa aí, de uma esperança para a torcida coral, né? Nessa volta aí da pós-Covid, digamos assim, pós-coronavírus, né? Do que é que você espera aí do atual elenco do Ferroviário? Chegaram alguns reforços, né? Até o pessoal perguntou aqui, mas eu não sei bem se cabe para você, se você já teve contato. Perguntaram do Romário, o Becker foi o último que chegou, né? Você já fez um trabalho com ele e tudo mais. Né? Mas enfim. Chegou na última semana mesmo. Não teve nem tempo de treinar ainda, mas tem uma expectativa grande em cima dele aí, tá todo mundo perguntando. Mas eu queria que você falasse a sua expectativa do Ferroviário, né? Do que o Ferroviário é hoje, né? Do que a gente pode esperar para uma final de Cearense, né? Final que eu digo para uma reta final de Cearense, já estamos classificados para a semifinal. O que é que a gente pode esperar para uma Série C, né? Enfim. O que a gente pode dizer para a torcida que tá aí, né? Para todo mundo que está acompanhando, é que vai ser um resto de ano muito atípico, né? Não tem isso descrito em literatura nenhuma.
E o que particularmente eu tenho feito muito, sempre conversando com o Anderson e com o Janderson, é pensar em estratégias para que a gente recupere o mais rápido possível a parte tática, né? A parte física ela vai vir de arraste, quando a gente fala, né? E eu tenho certeza que o Ferroviário está no caminho certo, primeiro porque as coisas estão sendo feitas pensadas, né? Não é aquela coisa assim, vamos ver o que vai acontecer. Não, a gente está pensando, a gente tem um planejamento, tudo com o pé no chão. E tem uma frase de um treinador que eu trabalhei que ele diz que nada resiste ao trabalho. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? A gente, para o primeiro ano de Série C, o ano passado, ficou aquele gostinho de quero mais, mas quando a gente para e pensa, depois de tanto tempo, quando a gente olha só a tabela, poxa, o time que chegou da Série D, ficou em quinto lugar no grupo, tá bom, foi bom. Agora, quando a gente olha... Quem não acompanhou o dia a dia dos jogos e pegou só a tabela final, né, ficou impressionado com o Ferroviário. Depois de tanto tempo fora de uma Série C, o clube chegar na quinta posição, podendo ser classificado, né, no último jogo, né, exatamente. Então, mas claro que a frustração foi grande pelo que a gente conseguiu e depois deixou escapar, né? Mas como você disse, né, é o futebol. E mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente são 10 clubes, né, por grupo, e a gente chegou. A gente teve muito tempo ali na frente. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que o clube reformou o elenco, reforçou o elenco. Eu acho que a gente tem mais tempo junto agora, assim, da metodologia, da fisiologia, né, introduzindo esses processos no clube. E eu acho que a tendência é que a gente torne a fazer uma Série C competitiva, né? E o resultado dentro de campo vai vir naturalmente. Então, a gente está trabalhando muito. Eu tinha esse objetivo que, para o Cearense, a gente tinha que estar na semifinal, isso era um objetivo meu, e a gente conseguiu já esse objetivo, e aí agora a gente vai ver quem a gente vai enfrentar, até vai ver quem vai enfrentar a gente, que a gente já está garantido, né? Com muita humildade, enfim, continuar... Outros que corram. E eu acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente está devagar, mas está consistente. Como diz, embora eu não consuma, mas como diz Johnny Walker, né? Keep walking. Continuar andando, continuar para frente, continuar olhando para o futuro, continuar buscando as coisas para acontecer e, naturalmente, os resultados vão vir, tenho certeza disso. Perfeito, Lucas. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedora, muito legal o nosso papo aqui, muita gente elogiando. Inclusive, surgiram algumas perguntas aqui que você já tinha respondido, então convido, né, ao pessoal a reassistir. A gente vai deixar gravado aqui no nossos stories, aqui durante 24 horas. O pessoal perguntando muita coisa aqui que a gente já conseguiu responder. Manda um abraço aqui para a Liduína e para o Tarcizinho, filho da Liduína, que está acompanhando também aqui. Enfim, obrigado a todo mundo que participou. Lucas, valeu. Quem quiser te seguir, né? Lucas Oax, segue lá o Lucas, que ele tá sempre fazendo live, né, Lucas? Nessa época de quarentena, passando muito conhecimento aí. Exatamente, tá colocando aí. Né? A gente tem feito bastante lives aí. Tô tentando convencer o Montes a fazer uma. Amanhã a gente vai falar sobre futebol feminino. Na quarta a gente vai ter um atleta conversando com a gente a visão do atleta sobre a preparação física, né? Então, já fica o convite aí. A gente está sempre colocando artigo científico lá, de uma maneira bem didática. Então já fica o convite para vocês acompanharem e trocar conhecimento aí nessa quarentena e fazer ser mais produtivo. Valeu. Última mensagem aqui do Érico. A Escola Mineira de Futebol é muito boa. Inclusive fiz uma pós em futebol na Federal de Viçosa, coordenado pelo professor João Bouzas. Parabéns ao Ferroviário por mais esta live, este evento. Valeu, a live já vai cair, então a gente vai terminar aqui. Obrigado, Lucas. Abração. Um abraço. Valeu, pessoal. Saudações corais. Valeu, saudações. Tchau.